Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Bom, muitos alunos me perguntaram como resolver o exercício da tabela de frequência. Nesse sentido, decidi gravar esse vídeo para auxiliar vocês da melhor forma que eu conseguir, ok? Hoje eu estou usando o recurso de uma mesa digitalizadora. Essa é a minha primeira vez. E a gente sabe que a primeira vez pode ser difícil, mas ela é sempre inesquecível. Então vamos lá comigo e vamos ver o que a gente vai conseguir resolver. Escolhi para vocês um exercício muito parecido com o exercício que vocês tinham que resolver. Então ele fala assim: um grupo de 20 pessoas foi entrevistado a fim de saber qual o tamanho de calçado que utiliza. Os dados foram organizados na tabela abaixo. Letra A. Faça uma tabela de distribuição de frequências que conste a frequência absoluta, a relativa e a porcentagem. E na letra B, fazer o gráfico de barras. Veja que o exercício é idêntico, só mudei os números para vocês. Tá? Então, para resolver esse exercício, a primeira coisa que eu vou fazer é vir aqui, selecionar a minha caneta. Ok? E vou começar o exercício construindo uma tabela. Tá? Essa minha tabela, o que vai acontecer aqui? Vou fazer ela assim, toda tortinha, porque fazer em linha reta é bem difícil. Tá? Vou fazer ela propositalmente assim, não dá trabalho para mim. Tá? A gente viu que essa tabela precisa constar três informações: frequência absoluta, frequência relativa e porcentagem. Além disso, eu preciso de uma quarta coluna, que é a coluna de identificação. Então, essa é a minha coluna de identificação. Depois, a minha coluna de frequência absoluta. Terceira coluna de frequência relativa. Vou fazer um pouquinho maior assim que eu preciso. Ok? E aqui vem a minha coluna de porcentagem. Bom? Então essa daqui é os meus dados. Então o que eu tenho que fazer aqui? Eu vi lá, eu conferi na minha tabela, que está aqui em cima, e eu tenho as informações. Meus itens de identificação vão ser o número 36, ok? O número 38, o número 40, o número 42, e eu ainda tenho um número 44, tá? Então eu fiz a contagem aí a identificação dos meus dados. E agora eu vou colocar aqui embaixo, gente, só um númerozinho de total, tá bom? Depois a gente somar esses valores, tá? O que eu vou fazer agora? Eu vou trocar a cor da minha caneta. E eu vou vir aqui e vou começar a preencher a tabela de frequência absoluta. Para isso, eu preciso contar nos meus dados brutos, que são essas informações aqui, quantas vezes o meu item da identificação aparece. Então, 36. Eu vou lá e conto. Onde aparece 36? Aparece um aqui, 2, 3 e um quarto item aqui. A minha frequência absoluta nesse caso é 4. E o 38? O 38 apareceu um aqui, 2 aqui, 3, 4, 5 e 6. Então a frequência absoluta do 38 é 6. Percebam que é só fazer a contagem, tá? 40. 1, 2, 3, 4 e 5. Absoluta 5. 42. 1, 2, 3, 4. 4 itens também. E aqui o 44 sobrou só esse carinha aqui. Se eu somar, olha, 4 com 6, 10, com 5, 15, 19, total de 20. Então eu garanto que eu contei todos os meus dados brutos, tá? Agora eu vou calcular a frequência relativa. O que é essa frequência relativa? É a razão entre a frequência absoluta e o total de dados que eu tenho. Então, assim, eu vou calcular a razão entre esse 4 e o meu total, que é 20. E eu sei que esse cara aqui vale 0,2. Só fiz a divisão, né?
4 dividido por 20. Aí, eu vou fazer a divisão disso para todos os casos. 6 dividido por 20, 0,3. 5 dividido por 20 é igual a 0,5. 4 em 20, minha proporção vai ser de 0,2 também. E 1 para 20, minha proporção é de 0,05, tá? Como é que eu faço para calcular então a porcentagem? Basta eu pegar essas frequências relativas que eu achei aqui e multiplicar por 100, porque é porcentagem. Então 0,2 vezes 100, 20%. 0,3 vezes 100, 30%. Tá? Se eu não sei, eu não preciso de uma calculadora para fazer isso, né? Como eu estou multiplicando por 100 e o 100 tem duas casas decimais, essa vírgula ela vai voltar duas casas decimais. Então, se ela está aqui, ela vai correr para trás. Então, vai ficar 25%. Ah, professor, mas isso aqui não tem duas casas. Claro que tem. Tem o 20 aqui, tá? Sempre tem um zerinho ali a mais. Então, 20%. E o último aqui, 5%. Feito? Desse jeito eu consegui construir a minha tabela. Então era isso que precisava fazer na letra A. Ah, esqueci de somar aqui, né? A frequência relativa, se a gente soma aqui, 0,2 com 0,3 dá 0,5, 0,75, 0,95 e 1. A minha frequência relativa sempre dá 1,0, deve dar. E a minha porcentagem, 20 com 30, 50, 75, 95, 100%. Então, quando eu somo toda a minha tabela, eu tenho que chegar aqui em 100%. Ok? Essa é a letra A. Para fazer a letra B, eu tenho que construir um gráfico de barras, não é isso? Já fazer o gráfico de barras, ele é um pouquinho mais chato, né? Então, vamos tentar fazer aqui fazer aqui na mesa digitadora é mais chato, né? Mas os alunos, em geral, gostam de pôr no gráfico as coisas, né? Dizem que pôr no gráfico é legal. Vamos ver se dá certo isso. Então aqui eu vou ter meus dois eixos, tá bom? E aí eu posso, como vocês viram, eu posso fazer um gráfico de barras verticais, então as barrinhas vão crescer para cá, ou barras horizontais, que as barrinhas vão crescer para cá. Tá? O que vai definir isso? O meu gosto, tá? Eu vou fazer um gráfico de barras vertical. Para isso, eu aqui nesse eixo da abscissa, né, o eixo horizontal, o eixo do X, eu vou colocar as minhas identificações. E no meu eixo Y, eu vou colocar aqui a minha frequência, tá bom? Então ali eu sei que eu tenho que fazer um gráfico que vai 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Opa, deu uma escorregada aqui. 6, 5, 4, 3, 2 e 1. E quem são os meus valores aqui, né? Meus valores da minha identificação: 36, 38, 40, 42 e o 44. Podia ter feito maior, mas tudo bem, vamos lá. 36, 38, 40, 42 e o 44. Pessoal, eu estou fazendo sem régua por causa de uma mesa digitalizadora, mas o ideal é que vocês usem uma régua para construir esse gráfico e ficar bem bonitinho, tá? Eu vou trocar de novo a cor da minha caneta para fazer o gráfico de outra cor. Se vocês quiserem fazer um de cada cor, fica mais bonitinho ainda, tá bom? Mas vamos agilizar aqui. Aqui, olha só, eu vou pegar qual é a frequência absoluta do 36? 4. Então, o que eu vou fazer? Aqui no 36, eu vou fazer uma barra que se estenda até o 4 e volta aqui. Então, essa é a minha barra do 36, tá bom? 38, frequência absoluta, 6. Então, ele vai sair daqui, desculpa, e vai subir até o 6 e descer. Usem régua, pessoal. Fica muito mais bonito e mais correto, tá bom?
O 38, eu fiz 40. Frequência absoluta, 5. Então, 5 no meu gráfico de barras do 40. O 42, frequência absoluta 4. Isso, 4 mais ou menos. Fazer. Com régua fica bem bacana. E o 44 só tem um, ele é pequenininho aqui. Bom, então eu construí este gráfico de barra com as minhas frequências absolutas. Muitos alunos perguntaram assim, mas professor, e se eu quisesse fazer um gráfico usando a porcentagem? Tá? O que ia acontecer? Eu vou mudar a cor da minha caneta aqui e vou fazer usando esse mesmo eixo aqui, tá? Agora o que está em preto é a frequência e vou fazer em laranja aqui uma outra porcentagem, tá? Como se eu fizesse um eixo paralelo aqui para a gente contar, tá bom? E olha só, eu vi que uma unidade equivale a 5%. Então eu vou usar no meu gráfico a escala de 5%. Então como é que isso aqui vai ficar? Vai ficar assim, ó. 5%, 10%, 15%, 20%, 25% e 30%. Tá bom? O que acontece? Se eu for fazer outro gráfico usando a porcentagem, olha o que acontece. A porcentagem do 36 é 20%. E ele está exatamente no mesmo lugar do 4. Certo? Então o gráfico da porcentagem ficaria em cima dessa barrinha. Assim como o do 30 ficaria aqui em cima. E aqui também. Aqui, e aqui também 5%. Tá? Então seria a mesma coisa. O gráfico não altera. A mesma coisa pode ser feita se eu tentar aqui, ao invés de usar porcentagem, usar a frequência relativa. Então, ao invés de escrever 5%, eu escrevo 0,05. 10%, 0,10, 0,15, 0,20, 0,25 e assim por diante. Como eu mantenho a mesma escala no meu eixo, o meu gráfico não altera. Então, tanto faz nesse exercício se eu vou usar frequência absoluta, frequência relativa ou a porcentagem. Os dados são sempre os mesmos. Por isso, o meu gráfico não vai alterar. Tá certo, pessoal? Espero que tenha dado para vocês entenderem. Fiquem aí com o meu boa noite. E aí, qualquer coisa, entre em contato para tirar mais dúvidas.